Seja bem-vindo ao Pense como Forças Especiais, onde nós compartilhamos a mentalidade das forças especiais para construir as mentes mais fortes e mais resilientes dessa geração. E hoje, o papo é com um convidado que literalmente passou a vida dele inteira a bordo. Um homem do mar e da estratégia. Alguém que navegou por tempestades reais e que hoje inspira outros líderes a navegarem diante dos desafios da vida. O contra-almirante Alexandre Pavoni é o diretor de comunicação estratégica da Marinha do Brasil, o responsável pela transformação na forma como a Força Naval se comunica com o nosso país. Ao longo de quase 4 décadas de carreira, ele comandou 3 navios de guerra, foi comandante da fragata Constituição em missão da ONU no Líbano e dirigiu o Centro de Treinamento da Esquadra Brasileira, responsável pela formação, pelo treinamento e certificação dos navios. Durante toda essa jornada, ele já teve sob sua liderança milhares de militares, homens e mulheres, em terra e no mar, conduzindo missões complexas e desafiadoras. Entre elas, teve um episódio que marcou profundamente. Ele comandava a corveta Caboclo, um dos navios que participou da busca do voo Air France 447, desaparecido sob o Atlântico em 2009. Mesmo com 54 anos de serviço, seu navio foi o primeiro a localizar os destroços e corpos, naquela que foi uma das operações mais emocionantes e marcantes da história recente da Marinha. Ele também foi o idealizador da mudança de posicionamento da comunicação da Marinha, criando projetos como o Vem para a Marinha, do embaixador de comunicação Flávio Augusto, a expansão do sistema rádio Marinha FM, a modernização da linguagem das mídias sociais e a criação do novo Centro de Comunicação Estratégica da Marinha do Brasil. Ele recebeu o troféu Tancredo Neves, concedido pela imprensa mineira, pelo trabalho à frente dessa transformação e pela capacidade de aproximar a Marinha da sociedade civil. Mas, acima de tudo, o almirante Pavoni acredita que o comando é uma forma de servir. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Liderança, propósito e estratégia. E o que o mar pode ensinar a quem quer vencer os desafios da vida. Então, almirante, seja bem-vindo ao Pense como Forças Especiais, novamente, porque, pessoal, a gente gravou esse episódio aqui, lá no Brasil, e aconteceu um problema no áudio, mas isso não é motivo para desistir. A gente tem uma missão, a gente tem um objetivo. Quando a missão não sai como planejado, a gente muda o plano, não o objetivo. O episódio agora está sendo gravado novamente, tenho certeza que vai ficar melhor que o primeiro. Seja bem-vindo ao Pense como Forças Especiais, seja bem-vindo à terra do Tio Sam. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Ernesto, pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui, uma honra poder falar sobre honestidade, sobre propósito, sobre liderança, falar sobre a Marinha do Brasil para tantos brasileiros que, assim como nós, também não desistem nunca, né? E deu errado da primeira vez, teve essa falha e a gente não desistiu. Vamos aqui cumprir a missão. A missão só termina quando a gente dá o pronto dela, quando a gente acaba de realmente de apresentar o resultado que a gente se propôs a fazer. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Sensacional. Dizem que a primeira fica bom, a segunda fica melhor ainda. É isso aí. Então, almirante, primeiro eu queria contar a história de como eu encontrei o senhor nas redes sociais e como o senhor veio parar aqui. Eu estava deslizando, raramente eu entro naquela aba de Reels do Instagram. E quando eu entro ali naquela aba de Reels para assistir, rolar minha tela para cima, eu fico procurando conteúdos que podem me ajudar a produzir o meu próprio conteúdo. E de repente eu me deparei com um conteúdo onde tinha um militar fardado, contando a história de um navio, a corveta Caboclo, que tinha sido reformada. E aí, do nada, ele fez uma transição entre a reforma do navio para a reforma que a gente precisa fazer na nossa vida. E eu achei aquilo ali muito interessante. Eu fiz um comentário no vídeo, sem entrar no perfil do senhor. E depois que o senhor respondeu, eu entrei lá e vi diretor da comunicação estratégica da Marinha contra-almirante. Eu falei, caramba, o cara que está aqui é o diretor da comunicação estratégica da Marinha. E a partir daquele momento, eu vi que tinha algo diferente na comunicação da Marinha, que começou a chamar minha atenção, comecei a acompanhar. Eu já tinha visto, né, coisas que a Marinha tinha feito na transformação da comunicação, o convite do Flávio Augusto, que a gente pode falar mais para frente. Mas a primeira pergunta que me vem na cabeça quando eu vi aquele vídeo e que eu quero fazer agora é o seguinte: como é que o senhor foi parar no Centro de Comunicação Estratégica da Marinha? A comunicação ela está presente em tudo. Mesmo sem a gente perceber, a comunicação está presente na vida de todos. E o líder, aquele que se propõe a liderar e ainda não percebeu isso, está perdendo tempo. Porque um dos atributos muito importantes do bom líder é a comunicação. Eu era capitão de corveta quando eu recebi um convite para trabalhar no antigo Centro de Comunicação Social da Marinha. Naquela época, eu queria ser imediato de um navio.
eu queria continuar servindo no mar, mas tinha assim alguns navios que eu tinha alguma preferência. Como eu sabia que eu não ia para esses navios, eu ia para outros que estão parados, e assim, o bom marinheiro quer navegar, né? O bom marinheiro quer cumprir missão no mar. E eu ia para um navio que estava parado, que não estava navegando, que estava numa fase de reparos. E aí eu falei que eu topava o convite, esse novo desafio de trabalhar no Centro de Comunicação Social. Meu chefe, meu futuro chefe, ainda por telefone, ele trabalhando em Brasília e eu no Rio de Janeiro, ele falou assim: Pavone, a Marinha vai te pagar uma pós-graduação em gestão de comunicação das organizações. Você é voluntário para fazer isso? Eu falei, poxa, legal, né? Nunca estudei numa faculdade civil, vou trabalhar com jornalistas, relações públicas, publicitários, vou conhecer esse mundo da comunicação ao lado de quem estudou muito isso. É uma chance de crescer, de me capacitar, e ainda a Marinha me patrocinando essa oportunidade de capacitação. Aí eu falei, quero. Só que logo depois que eu falei quero, que os documentos já estavam assinados, ele me disse que o curso era sexta-noite e sábado o dia inteiro. Aquilo me deu uma desanimada, sabe, Ernesto? Eu falei, poxa, essa missão é mais pesada do que eu esperava, né? Mas eu não desisti, foi 1 ano e meio nessa pós-graduação e aprendi muito. E seguramente, porque eu fiz esse curso, agora como almirante, eu fui convidado para ser o diretor do Centro de Comunicação Social, que nós fizemos um rebranding, fizemos uma nova marca dele em junho, né, no Dia da Marinha, 11 de junho, nós mudamos para Centro de Comunicação Estratégica da Marinha. Parece que é uma mudança sutil no nome, mas é muito além disso. É uma mudança de estratégia, uma mudança de comportamento, é uma reforma. Reforma no propósito da nossa própria M. Uma reforma no propósito da nossa comunicação. Que nós não fazemos uma comunicação para agradar o marinheiro. A comunicação não é feita para agradar o almirante. A comunicação é feita para atingir um objetivo estratégico num público-alvo específico. E, na maioria das vezes, o público não é o militar da Marinha. É, muitas vezes, a grande maioria das vezes, aquele que não conhece a Marinha, aquele que eventualmente tem um preconceito sobre a Marinha. E, na hora que ele passa a efetivamente conhecer, ele se apaixona por essa força que tanta coisa boa faz pelo Brasil e pelos brasileiros todos os dias, nos mares e rios do Brasil e até no exterior. É. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho hoje nas redes sociais, né? Faz um pouco mais de 1 ano que eu pedi demissão do Exército e comecei uma jornada dentro das redes sociais que eu nunca tinha planejado estar ali. E uma das coisas que eu percebi, né, o que foi mais marcante na comunicação da Marinha, que me atingiu, antes mesmo de eu saber quem era o almirante Alexandre Pavone, foi um vídeo quando a população brasileira estava discutindo sobre os privilégios dos militares. Teve um vídeo e a imagem que eu tenho na cabeça é uma mulher rodando o leme de um navio e falando: quer privilégio? Vem para a Marinha. Então aquele vídeo ele teve uma repercussão muito grande e eu tenho curiosidade de saber de onde veio a ideia para fazer aquele vídeo, como foi a construção daquele vídeo que atingiu milhões de pessoas no Brasil e realmente transmitiu a mensagem que as Forças Armadas precisavam para a população brasileira. Esse vídeo foi um vídeo muito impactante, um vídeo pensado por meses para atingir um propósito específico junto ao público interno. Então, ali era realmente para elevar o moral da nossa tropa, né? Para mostrar como o militar vive uma vida de dedicação, uma vida de propósito, uma vida dura, sim, mas uma vida que tem um propósito a mais. Eu faço muita palestra para jovens, para alunos de colégio militar, alunos de escolas públicas, e eu costumo fazer 2 perguntas para eles. Quem aqui quer ficar muito rico? Muitos levantam a mão. Quem aqui quer trabalhar pouco? Outros tantos levantam a mão. Engraçado que tem uma interseção nos 2 conjuntos, né? Aí eu falo para eles, olha, Ficar rico quem quer trabalhando ficar pouco. muito rico e quem quer trabalhar muito pouco, não vem para a Marinha. A gente trabalha muito, todo mundo vai ter uma vida digna, mas ninguém vai ficar rico. Então, realmente, venham para a Marinha se vocês querem servir, se vocês querem conjugar esse verbo de servir, que é isso que a gente faz sempre, né? A gente serve o nosso navio, a gente serve a sociedade brasileira, a gente serve aos nossos chefes, a gente serve aos nossos subordinados, e aquele vídeo era mostrar isso, como a gente serve com honestidade de propósito para servir a nossa pátria, que é o que a gente faz todos os dias. Sensacional. Eu faço um paralelo disso daí com a mentalidade das forças especiais que eu trago
nos meus conteúdos hoje, porque muita gente me pergunta: o que é pensar como forças especiais? O que seria a mentalidade das forças especiais? Como é que você poderia resumir isso em uma frase se você fosse falar? E eu sempre digo isso daí: fazer o que precisa ser feito sem esperar nada em troca, nem mesmo compreensão, mesmo quando você não quer, mesmo quando ninguém vê, mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento. Porque essa é a essência do servir, e eu acho que isso é muito comum entre o que eu vivi dentro do Exército e o que o senhor está falando agora da Marinha, porque muita gente me pergunta: vale a pena ser militar? Vale a pena ser forças especiais? Aí eu devolvo a pergunta: o que seria valer a pena? Porque quando a pessoa faz alguma coisa esperando pela recompensa, pelo que vem ali, né? Como se tivesse uma felicidade eterna que está sendo prometida porque a pessoa está fazendo aquela coisa. E aí quando ela chega lá, ela vê que aquela felicidade não existe, porque a felicidade é um estado de espírito. Um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste. E o que tem que guiar a gente tem que ser justamente isso, é o sentimento de servidão, o sentimento de utilidade, né? De estar sendo útil para outras pessoas, de estar sendo útil para a nação brasileira. Que eu tenho certeza que hoje o senhor, como diretor do... Eu tinha falado chefe, né? No último, eu vi isso aí, pô, não é chefe, é diretor. Uhum. Diretor do Centro de Comunicação Estratégica da Marinha. Deve ter esse senso de utilidade, de estar fazendo um trabalho diferente. E ainda sobre isso, sobre o seu diretor lá, desse Centro de Comunicação Estratégica, eu queria perguntar quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou desde que o senhor assumiu e o que moveu o senhor a continuar fazendo esse trabalho? O que faz o senhor acordar todo dia, abrir os olhos e falar: hoje eu tenho que transmitir uma mensagem boa, eu tenho que mostrar para a população brasileira o que é a Marinha do Brasil, aquilo que nós fazemos, o que guia o Alexandre Pavoni a fazer esse trabalho e os desafios que ele enfrenta? Os principais desafios que eu enfrentei no início que foi essa mudança da linguagem. Então, quando eu quis mudar a linguagem, muita gente do público interno não entendeu. Porque comunicação, todo mundo ali é um stakeholder da comunicação. Todo mundo quer se sentir representado na comunicação. E eu dizia, não, o propósito não é a gente se sentir bem. Porque se o cara quer se sentir bem, ele vai no espelho e fala bem dele para ele mesmo. E a gente não podia continuar fazendo isso. A gente precisava realmente focar no nosso propósito. Qual que é o objetivo estratégico de cada campanha publicitária? Qual é o objetivo estratégico de cada peça? E aí, às vezes, a gente tinha que simplificar. Na comunicação tem uma máxima, né, especialmente da publicidade, que o menos é mais. Então, imagina a gente representar todos os segmentos da Marinha num outdoor. É quase impossível. E a gente vai poluir, e o alvo principal, que é conversar com quem não conhece a Marinha, isso é perdido. Então, a gente queria mostrar as nossas ideias para o público-alvo específico. E aí, públicos decisores na Marinha, alguns estranharam essa linguagem. Mas, rapidamente, com os resultados das campanhas, quando a gente puxou para nós a responsabilidade de divulgar os concursos, que não era da comunicação, era a diretoria de ensino da Marinha, que fazia um trabalho muito bom nisso, mas assim, eu tinha ferramentas de comunicação à minha disposição que poderiam fazer um trabalho ainda melhor. Então, assim, o número dos nossos concursos cresceram muito, né? Em média, de 14 concursos, nós aumentamos os números de inscritos em 11 deles. Na média, foi 10% de inscrições pagas a mais. Então, foi muito positivo. Isso em basicamente um ano de trabalho, que foi o que a gente fez, né? Chamava-se Ingresso na Marinha e a gente passou a chamar de Vem para a Marinha. A gente tem até um perfil nas redes sociais que chama Vem para a Marinha Oficial. E lá a gente divulga todos os concursos. Começamos a conversar com a imprensa para divulgar os nossos concursos nos jornais. E aí esse crescimento mostrou os resultados. E aqueles que estavam se sentindo chateados por eventualmente não aparecerem numa peça, começaram a entender e ver que a gente estava priorizando a técnica. Porque a comunicação, acho que das Forças Armadas, ela envolve duas componentes que têm que ser misturadas para cada problema. Um deles é a cultura organizacional da força. E as forças, cada uma tem a sua cultura muito específica. A Marinha tem uma cultura organizacional muito própria. E também a técnica da comunicação. Então, se eu for só para um lado, eu erro. Eu não posso nem ir para um lado demais, nem ir para o outro lado demais. Eu tenho que fazer um mix para cada problema. E é isso que a gente tem feito, colocado técnica e os resultados chancelam aquela nossa liderança, aquele nosso trabalho. Porque o resultado grita. Então, eu posso até não gostar, mas quando o resultado aparece, as pessoas gostam daquilo.
Então tem sido positivo para a Marinha, tem sido positivo para a sociedade, que passou a conhecer um pouco mais a Marinha deles, né? A Marinha do Brasil, Marinha de todos os brasileiros. Então cada brasileiro precisa conhecer a sua Marinha. Imagina, você é dono de uma empresa, você vai seguir essa empresa nas mídias sociais, você vai acompanhar o que essa empresa faz, né? E a Marinha é uma instituição que pertence a você, brasileiro. Eu te convido a acompanhar todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz de bom pelo Brasil, pelos brasileiros, todos os dias. Então, esse foi um grande desafio, né? E você também perguntou sobre o propósito, o que que me move? Me move essa vontade de servir, de fazer a diferença, de impactar para o bem as pessoas, de impactar para o bem os processos e dar o melhor de mim aonde eu estiver. Fazer o melhor com os recursos que eu tenho disponíveis. Se eu tiver recursos melhores, eu vou tentar fazer melhor ainda para alcançar melhores resultados. Não adianta a gente reclamar do vento, né? A gente tem que ajustar a vela para conseguir navegar. Tem gente que fica a vida inteira reclamando do vento e aí não sai de um ponto, não vai para o outro. Então é isso que a gente tem feito. Temos ajustado as velas para navegar com propósito, com objetivo, com estratégia. Sensacional. Eu faço um paralelo aqui com o que acontece nos Estados Unidos, porque como eu fiquei 2 anos trabalhando numa unidade americana, eu tive muito contato com essa parte de public affairs que eles têm, de divulgação e rede social. E aqui nos Estados Unidos eu percebi que quando eu fui para um jogo de futebol americano, por exemplo, lá no campo, na hora do intervalo, tinham influencers militares que o exército americano pagava, falava, ó, missão. E a rede social era do cara, particular, mas o exército americano paga como se fosse uma missão para ele ir para o jogo, para ele transmitir nas redes sociais dele, para aquilo ali aumentar o recrutamento das Forças Armadas Americanas, que eles precisam aumentar, né, essa permeabilidade. E uma sacada muito interessante que eu vi, que o senhor fez, foi ter convidado o Flávio Augusto para ser embaixador da comunicação da Marinha. Eu fiz recentemente um post sobre isso, né, utilizando imagens do último podcast que a gente gravou e que não deu certo. Mas de onde que veio essa ideia de convidar o Flávio Augusto e como que aconteceu esse processo até ele aceitar e como funciona hoje essa interação com ele, essa divulgação, porque é muita gente que ele atinge, né? A imagem dele hoje ele é uma referência no Brasil e eu tenho certeza que isso tem um impacto muito positivo para a Marinha. Eu, quando assumi a comunicação, eu tinha que priorizar, porque os nossos recursos financeiros e humanos são limitados. Então, eu tinha que priorizar. E eu entendi que se eu priorizasse as mídias sociais, eu ia alcançar mais gente, despendendo menos recursos. E com uma criatividade, às vezes um vídeo simples, a gente consegue alcançar milhões de brasileiros que não conheciam alguma coisa da Marinha. E querendo saber, né? A primeira coisa para a gente aprender alguma coisa é saber o que a gente não está sabendo. Então, preciso descobrir qual é a minha dúvida, para depois eu sanar essa dúvida. Eu me inscrevi para um congresso que eu fui assistir aula, um congresso que tinha 2.000 pessoas em São Paulo. Eu fui assistir aula sobre mídias sociais. Então, fiquei uma sexta-feira inteira, um sábado e domingo, assistindo aula o dia inteiro. E tinham palestrantes aí que eram pessoas referências nas mídias sociais. E ali a maioria era muito jovem na plateia. E entra uma influencer que se chama Isabela Mate. Até então não a conhecia. Como eu falei, eu não sabia nem o que eu não sabia, né? Eu tinha que primeiro descobrir o que eu não sabia. E eu percebi uma reação quando a Isabela entrou, a Isabela Mate, da plateia, assim, ficou assim, realmente empolgada com a entrada dela. Eu falei, olha, essa influência tem muita autoridade com esses jovens aqui que são um público-alvo importante para a Marinha. E aí eu prestei muita atenção. E lá pelo meio da conversa, ela fala sobre a história do Flávio. Que o Flávio entrou na Força Armada e acabou não se adaptando e que a Força Armada disse para ele que ele não poderia continuar. E essa é a história do Flávio, né? O Flávio entrou no Colégio Naval em 1988, uma turma abaixo da minha, eu entrei em 87. Ele fez um esforço muito grande, um esforço familiar, que ele estudava em escola pública, tinha uma condição financeira bem simples. A mãe dele pegava o salário dela inteira de professora para pagar um cursinho. Ele enfrentava quase 4 horas de ônibus por dia, vai e vem, até um pouco mais, para chegar no cursinho e ficou estudando por 3 anos para entrar no Colégio Naval. Concurso muito difícil, mas ele conseguiu realizar. Ele não desistiu e realizou esse sonho que ele tinha, que era ser oficial da Marinha, né? Ingressar ali para ser oficial da Marinha. Um jovem de 15 anos e ele não se adaptou.
E aí não se adaptou, a Marinha falou para ele no final do segundo ano, olha, Flávio, não dá mais. E aí ele foi convidado a se retirar. Não cometeu nenhuma falta grave, ele não foi expulso, né? Expulso é quem comete uma falta grave. Roubo, cola, o cara que faz uma coisa muito séria, usa drogas, coisas desse nível. Ele não, ele fez assim, cinto sujo, cabelo grande, barba para fazer, mas foram muitas, né? Então ele conseguiu, na quantidade, mostrar que não se adaptou. E ele saiu da Marinha, apesar de ser também uma... Foi a primeira conquista, como ele fala, foi a primeira grande decepção quando ele foi mandado embora, mas ele saiu ali entendendo que a Marinha fez aquilo que era certo, que ele não se adaptou, mas ele não tinha a maturidade para tomar o passo e a iniciativa de sair. É o que ele fala, inclusive, num dos livros dele, ele conta essa história. E eu olhei a ficha dele antes de fazer o convite, né? Eu analisei isso e vi que ele nunca falou mal da Marinha. Saiu da Marinha e, pelo contrário, ele falava sobre essa história reconhecendo que a Marinha acertou, mandando ele seguir outro caminho. E acontece isso todos os anos, milhares de pessoas ingressam nas Forças Armadas e às vezes não se adaptam, e está tudo bem, não é para todo mundo, que é uma vida de muito sacrifício, que tem que ter muita vontade, tem que se adaptar a essa disciplina rígida para poder viver por um propósito maior. Ele não se adaptou e foi empreender. Empreendeu, virou um grande comunicador, além de empresário, de sucesso. E aí, quando ela contou essa história, falando do Flávio, ela que era uma referência para aquela plateia, falando do Flávio como uma referência para ela, eu falei, poxa, o Flávio foi da Marinha, quem sabe ele não nos ajuda? E aí eu comecei a fazer uma série de reuniões, consegui o contato dele, fiz umas reuniões, montamos esse modelo, conversei com os decisores da Marinha sobre isso, falei sobre a história dele, que ele não tinha se adaptado, que foi mandado embora, e a Marinha topou essa minha ideia. E tem sido, assim, um resultado muito positivo, porque ele tem cerca de 12 milhões de seguidores nas mídias sociais dele. Só no Instagram ele tem 4,8. Ou seja, ele tem mais de 3 milhões do que a Marinha do Brasil no Instagram. Então, são pessoas jovens, a maioria nos interessa conversar sobre a Marinha com jovens, são empreendedores que estão servindo o Brasil, gerando empregos, arrecadando impostos, fazendo desenvolvimento, empreendendo. Também nos interessa falar com os empreendedores. Então, mostrar para eles como é a Marinha. Então, ele tem nos ajudado nisso. Ele impôs duas condições na ocasião. A primeira delas é que ele não queria nenhum centavo de dinheiro público. Eu achei ótimo, que meu objetivo era justamente poupar recursos, eu não tinha recurso para pagar alguma coisa para ele. Então, falei, Flávio, essa eu já topei de cara. E a outra é que ele não queria entrar em área, qualquer coisa que envolvesse política. Eu falei, ótimo também, porque Força Armada não tem que se meter em política mesmo. Então, estamos alinhados e a gente montou esse modelo e está dando muito certo, né? O combinado foi por um ano, ele começou a ser o nosso embaixador em setembro de 2024, mas a gente já passou um ano e a gente continua aí nessa parceria e vamos ver por quanto tempo continua, está sendo positivo para a gente, tenho certeza que também para ele se sente assim, servindo a instituição que também ajudou ele na capacitação, ajudou ele a fazer a primeira grande conquista da vida dele, que foi passar no Colégio Naval, e ele fala que aquilo ali foi um momento que ele falou assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu consigo, basta eu parar e me dedicar, eu vou conseguir fazer o que eu quiser. E foi isso que moveu ele e está sendo muito positivo. A gente tem divulgado o navio veleiro Cisne Branco, que é um dos navios mais bonitos e charmosos do mundo. A gente já divulgou o trabalho que a Marinha faz na Amazônia com navios de assistência hospitalar, levando ali dignidade, levando saúde, remédios, odontologia, farmacêuticos, exames médicos, médicos que fazem tratamento dentário ali na beira do rio para aquelas populações tão carentes, onde o Estado às vezes só chega por um navio da Marinha. Então nós levamos ele para divulgar isso, levamos ele já para divulgar os fuzileiros navais, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas a Marinha também tem uma tropa, que eu não vou nem dizer que é terrestre, é uma tropa anfíbia, que sai do mar e vai para a terra, que usa o camuflado, que também tem blindados. Divulgamos também a aviação naval. Muita gente não sabe que a Marinha tem helicópteros, que tem caças, que tem aviões. Divulgamos. Então, ele tem ajudado a mostrar a Marinha do Brasil para mais brasileiros. Então, tem sido muito positivo, tem sido isso que a gente tem feito. É interessante ouvir essa história, porque quando eu pedi minha demissão do Exército Brasileiro, estava me mudando para os Estados Unidos,
um general me chamou para uma conversa, eu não vou citar o nome dele aqui, e ele falou para mim: Ernesto, eu entendo o motivo de você estar pedindo demissão por causa da sua família, você vai para os Estados Unidos, eu sei que a qualidade de vida lá, a infraestrutura, as coisas são melhores que aqui no Brasil, mas eu te peço um favor, cara, você ficou 18 anos no exército, lembre das suas origens, lembre do lugar onde você veio, e aonde você estiver, arrume alguma forma de servir ao seu país, de servir à instituição que te abraçou durante tanto tempo, mais da metade da sua vida. E aquilo dali, esse general era Forças Especiais. Uhum. É, né? Forças Especiais. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque muitas vezes a gente, quando está nas Forças Armadas, tem a ideia de que a gente está servindo a nação, e realmente a gente está, mas a gente não tem a dimensão e não olha para o pessoal que está do lado de fora, empreendendo, trabalhando, dirigindo um ônibus, limpando a rua, e que essas pessoas também estão servindo ao Brasil. E o Flávio Augusto, aconteceu isso daí com ele na adolescência. Hoje ele serve o Brasil de uma forma também que diferente, né, de que se ele tivesse continuado na Marinha. E nessa ideia de servir, de fazer alguma diferença para o meu país, foi o que me trouxe até aqui, é o que me guia até hoje, o sentimento de ser útil. E tem muita coisa que o pessoal não sabe sobre o Exército, sobre a Marinha. O senhor hoje é meu convidado de honra aqui para falar sobre a Marinha. E no currículo aqui do senhor, que a gente leu, o senhor comandava a corveta Caboclo, né? Que era uma corveta que tinha 54 anos de história, mas quando o voo da Air France caiu no mar, a corveta Caboclo foi uma das primeiras a encontrar os destroços e a fazer um trabalho ali de qualidade. Queria que o senhor contasse um pouco como é que foi essa operação, quais foram os desafios que o senhor enfrentou, o que aconteceu ali, que o senhor pode compartilhar com a gente, qual era o sentimento da tripulação. Tá, eu assumi o comando da corveta Caboclo em Salvador, né, que é onde é a base dela. É um navio que hoje está com 70 anos e continua navegando, continua ali resistindo. E quando o navio tinha 54 anos, a Marinha decidiu fazer uma grande reforma no navio. E foi justamente quando eu cheguei lá. A reforma já tinha começado com 2 comandantes anteriores a mim, e eu peguei ali, eu diria que o final da reforma. Mas é impressionante como as pessoas não acreditavam que o navio ia ficar pronto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma placa. E na placa dizia assim: revitalização da corveta Caboclo. Faltam tantos dias para o término. E todo dia a gente trocava aquela plaquinha. Tipo essas placas que tem em fábrica, tantos dias sem acidente, que vai subindo, uma contagem, né? Vai subindo o número de dias sem acidente. Lá eu fiz o contrário, era uma contagem regressiva até o dia que estava previsto acabar. Então era só para todo mundo ficar realmente focado naquela meta, de colocar o navio pronto. E nós trabalhamos muito, né? Em Salvador, todo dia eu trabalhava demais ali, normalmente eu ficava, o expediente acaba ali 4h30, eu trabalhava de manhã, almoçava, quando dava umas 4h30, eu ia para minha casa, nadava na praia, voltava para bordo e trabalhava até umas 9, 10 horas da noite, todos os dias, durante a revitalização. Então, eu assumi o comando, faltavam mais ou menos 3 meses para acabar essa reforma. E a gente conseguiu acabar no prazo. As pessoas não acreditavam, mas a gente conseguiu. Tem até uma história interessante que quando a gente faz uma grande reforma no navio, a gente precisa fazer um teste de inclinação para ver a estabilidade do navio. Então, o navio entra num dique. Dique é aquela grande piscina que o navio entra para fazer reparos. Uhum. Então, ele entra no dique, fecha o dique, e aí vem um engenheiro naval e fica fazendo testes. A tripulação sai para o navio ficar basicamente com o mínimo de peso a bordo e a gente faz os testes. Então, eu entrei no dique e na hora de entrar no dique, o navio já tinha propulsão, né, os motores estavam funcionando, a máquina do leme, né, que dá o governo do navio, também estava em cima. Eu falei assim: eu quero entrar no dique sem rebocadores. Ia ser minha primeira manobra no navio. E aí eu falei isso com o imediato. Ele falou: será? Eu falei: deixa os O imediato é rebocadores. o subcomandante, O né? imediato é o subcomandante do navio, como a gente chama, né? O imediato em comando, substituto imediato do comandante. Aí eu falei com o imediato: vamos tentar fazer isso? Ele: vamos, comandante. Se empolgou. Eu falei: deixa os rebocadores prontos, mas a gente não vai passar as espias, né? As espias são aquelas cordas que amarram o navio, que puxam o navio. Não vamos passar. Eu entrei, alinhei o navio e estava ventando muito, sabe, né? Aí eu falei: imediato, eu acho que não vai dar, cara, tá ventando demais. E você tem que entrar numa porta estreita, né, com o navio. E aí ele falou: comandante, vamos esperar mais um minutinho, comandante. Vamos esperar.
Aí o vento parou, né? Parou e a gente entrou no dia com toda a tripulação, sem usar os rebocadores. No dia seguinte, a tripulação não foi trabalhar, porque eu precisava ter o navio leve, só estava eu, o imediato e o pessoal de serviço no navio. E o teste de estabilidade acabou mais cedo. Acabou ali umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Aí eu liguei para o pessoal da base e perguntei se eles conseguiam abrir a porta Batel, a porta que fecha o dique. Aí falou assim, ó, consigo abrir a porta, mas eu não consigo chamar os rebocadores. Eu falei assim, não precisa chamar rebocador. Aí eu saí do dique sem rebocador e atraquei no cais. E o mais legal foi a tripulação chegando no dia seguinte, quando olhou, cadê o navio? O navio sumiu. Entendeu? Eu fiz com uma manobra com um quarto de serviço e atraquei com isso, eu ganhei um dia de trabalho para o meu reparo, que ainda faltava muita coisa para acabar. Aí acabamos, o navio ficou pronto no prazo. E em 9 meses de comando, com o navio pronto, o comando durou 1 ano, em 9 meses eu fui até a África, eu visitei todas as ilhas oceânicas do Brasil, cumpri o propósito do navio, que é patrulhar essa imensidão azul que nós chamamos de Amazônia Azul. São 5,7 milhões de quilômetros quadrados, cheio de riquezas que pertencem a todos os brasileiros, né? Estamos falando de petróleo, minerais, energia, segurança alimentar, 40% do nosso pescado vem do mar. Então, a Caboclo cumpriu o seu propósito por conta daquele esforço inicial. Então, vale a pena se esforçar para atingir esse propósito. Mas aí, chegando no ponto do Air France, nós tínhamos voltado da África, eu passei uma semana em casa, fiz uma patrulha norte e atraquei em Maceió. Estava atracado em Maceió. Era uma segunda-feira, tomando café da manhã com os oficiais, e vejo a notícia no jornal. Está desaparecido um avião que saiu do Galeão, com direção ao Charles de Gaulle, na França. Saiu do Rio de Janeiro, em direção a Paris, na França. E o avião está desaparecido. Aí já tinha um porta-voz da Força Aérea falando em áudio para aquela reportagem, e eu estava indo me despedir do capitão dos portos, que é a maior autoridade local em Maceió. E falei com o imediato, prepara o navio se estiver faltando alguma coisa, porque é possível que a gente seja acionado para fazer as buscas. O avião tinha desaparecido nas proximidades de Fernando de Noronha. E quando eu estava me despedindo do capitão dos portos, toca o meu telefone celular, meu chefe de Salvador, e pergunta, você já está no mar? Eu falei, ainda não, estou me despedindo do capitão dos portos. Ele falou assim, então não desatraca. Fica aí e aguarde orientações. Você viu o avião que desapareceu? Viu. Não deu outra. A gente recebeu a ordem de desatracar às 9h30. Às 10h15, a gente estava demandando um ponto no meio do Oceano Atlântico para fazer as buscas do Air France. Foram 7 dias, da ordem até a gente encontrar o primeiro destroço. E, infelizmente, não houve sobreviventes, né? Só resgatamos corpos. Mas, no meio do caminho, nesses dias de deslocamento, eu reuni a tripulação e me comuniquei com eles. Falei sobre o propósito. Falei sobre a importância da gente dar uma satisfação para aqueles brasileiros apreensivos que estavam sofrendo com a expectativa do que aconteceu com o meu familiar, do que aconteceu com o meu amigo, do que aconteceu com aquela pessoa que eu gosto tanto. Então, que a gente tinha a obrigação, se passasse perto de algum destroço, se passasse perto do avião, se passasse perto de um eventual sobrevivente, a gente tinha a obrigação de ver, de estar atento. A gente também tem que ajudar o propósito. Então, existe um serviço nos navios da Marinha que se chama serviço de vigia. E normalmente é um militar só que fica sozinho no convés mais alto do navio, que se chama Tijupá. Ele fica lá com um binóculo fazendo uma vigilância visual. Eu diminuí alguns outros serviços menos importantes e botei 4 vigias. Dividi ali os 360 graus em 4 setores e botei um vigia para cada setor. Então eram 4 fazendo essa busca, além de ter motivado, ter conversado com eles. E nós tínhamos ali navios da esquadra brasileira, navios grandes, corveta Caboclo com 54 anos, tínhamos navios da França, navios muito modernos, aeronaves, Eles vieram helicópteros. da França para participar do... Sim, um dos navios veio da França e também navios aqui da Guiana Francesa estavam na operação, que vieram mais rápido. E depois chegou um navio bem maior. E nós fazíamos essa busca e a corveta Caboclo foi a primeira a avistar um destroço, foi a primeira a recolher corpos. Infelizmente, 228 pessoas faleceram ali.
Mas, de alguma maneira, eu e a minha tripulação contribuímos para mitigar, para amenizar o sofrimento dessas famílias. E, e dentro desse contexto, dessa missão tão triste, a gente se sentiu, assim, de estar fazendo um bem, de estar servindo a um propósito maior. E além de ter salvado outras vidas, porque quando a gente contribui para a investigação aérea, a gente está evitando que outros acidentes aconteçam. Então, quantos acidentes foram evitados por conta do quebra-cabeça montado a partir das peças que a gente recolheu? Então, foi isso, a corveta Caboclo, que ninguém acreditava que ia ficar pronta, ficou pronta e cumpriu seu propósito com uma tripulação sensacional. Eu sempre tive a sorte de contar com pessoas maravilhosas na minha tripulação, gente competente, gente dedicada, gente que quer servir ao nosso país. Eu tive um contato com a Marinha do Brasil quando eu tinha entre os meus 14 e 17 anos, que foi quando eu entrei no Exército, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, porque a minha primeira namorada, que inclusive foi a namorada que eu tive quando eu entrei para a SpaceX, e a gente namorou até o segundo ano ali da Academia Militar das Agulhas Negras, o pai dela era da Marinha, era submarinista, e ele comandava o submarino Ticuna. Eu lembro que na época era o submarino mais novo que o Brasil tinha, eu não sei como está agora, porque eu não tive muito contato com a Marinha depois disso. Mas uma vez ele levou a gente para um passeio, era alguma operação que ia acontecer, e ele conseguiu convidar a família para a gente estar junto ali e submergir junto com o submarino. A gente teve uma refeição lá dentro, né, no refeitório pequenininho ali. A gente conseguiu ver onde o pessoal dormia. E um submarino, eu imagino, eu já entrei em um navio aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil eu nunca fui num navio, tipo uma corveta Caboclo, mas Já está convidado desde agora, tá? Você e sua família, quando quiserem visitar um navio nosso, está convidado. Vai ser uma honra Obrigado, para a mano. gente. Aqui nos Estados Unidos tem muito, eles colocam navios que não estão mais operando, né, Uhum. na borda, e o pessoal vai lá e visita. Enfim, a gente foi em Buffalo, em Nova York, há uns 3 meses atrás, que é na fronteira ali com o Canadá, Niagara Falls. A gente visitou alguns navios da Segunda Guerra Mundial. Mas quando eu fui nesse submarino, eu vi o quanto pequeno é, pude perceber um pouco como é a vida do submarinista, do marinheiro ali dentro, a rotina, a alimentação, o banheiro, como faz as necessidades. E o senhor comandou um navio numa operação que o Brasil tem no Líbano. O senhor foi comandando essa tripulação, ficou um tempo lá no Líbano. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora não sabe que existia ou existe essa missão lá no Líbano, né? Que a gente passa um tempo lá, no olho do furacão, onde tem um monte de conflito, míssil correndo para um lado, míssil para o outro. E eu queria que o senhor contasse um pouco como foi essa missão, como foi liderar essa equipe no meio em águas internacionais, os desafios que o senhor enfrentou, qual era a missão que o senhor tinha lá. Se eu pudesse compartilhar um pouco dessa operação para quem está nos ouvindo saber como é que foi. Quando eu terminei a escola naval, eu dei o nome para servir na Esquadra Brasileira. E o meu o primeiro navio que eu servi como oficial foi a fragata Constituição. Então, a Constituição é algo tão importante para a Marinha, tão importante para as forças, tão importante para o país, que nós temos desde há muito tempo um navio que se chama Constituição. E esse foi meu primeiro navio. Servi lá por 3 anos. Quando eu saí do navio, 20 anos depois, eu sou designado para comandar a fragata Constituição. Então, a Constituição foi meu primeiro navio e meu último navio que eu servi, né, na última vez como comandante. Então, foi uma emoção muito grande comandar a Constituição. E eu assumi o comando da Constituição numa quinta-feira. Na sexta-feira, nós demos folga, que para preparação para passagem de comando, a tripulação rala muito, né, para preparar, para causar uma boa primeira impressão para o novo comandante. Tem uma cerimônia, para o navio estar impecável na cerimônia. Acredito que seja assim em todas as forças, né? Esse esforço para deixar ali o quartel, o navio pronto para a passagem de comando. Então teve uma folga no dia seguinte. Então foi folga na sexta, eu fui a bordo. Foi folga no sábado, eu fui a bordo. Foi folga no domingo, também fui a bordo. Foi folga na segunda, eu também fui a bordo. Aí alguém pode falar, poxa, o almirante falou que na Marinha trabalha muito, né? Como é que tem tanta folga assim? Porque na terça-feira a gente partiu para o Oriente Médio, para uma missão que em princípio ia durar 8 meses e meio a 9 meses. E essa missão durou ao todo 11 meses e 5 dias de afastamento do Porto Sede, que era o Rio de Janeiro.
E foi um grande desafio, né? O navio também não era um navio novo, né? Meu primeiro navio de tenente era um navio que eu estava comandando como capitão de fragata. Então o navio tinha sofrido uma modernização, tinha passado por uma reforma, mas a gente estava, por exemplo, com horas de funcionamento do motor, já com duas quantidades de horas vencidas por uma revisão geral. Então as pessoas também tinham aquela desconfiança, aquela incredulidade que o navio ia cumprir a missão. Né? Fomos e voltamos com o navio 100% do tempo disponível. E gerenciar aqueles 257 militares que eu tinha a bordo, mais ou menos 230 da minha tripulação, o restante do comando de força, que ficava um almirante brasileiro, que era o comandante da Força Tarefa Marítima da ONU, a bordo. O navio ficava cedido à ONU. Gerenciar foi, assim, um grande aprendizado, uma grande oportunidade de crescimento profissional e pessoal para mim. E a gente teve que, vamos dizer assim, ser criativo muitas vezes. Quando o navio cumpriu a missão e chegou o navio que ia substituir a gente, ele chegou quebrado. E aí ele teve que fazer um reparo na Itália. Aí você imagina, as famílias já com a expectativa de receber aquele ente querido de volta depois de tanto tempo ausente. Alguns não tinham a menor pressa de voltar. E a gente não sabia quando ia voltar, porque o navio que chegou lá para substituir a gente não estava pronto. Tinha sofrido uma avaria. E aí começaram os boatos, né? Começa a falar, não, a gente vai dobrar a missão, vamos ficar mais 9 meses. Aí tinha gente que entrava em desespero. Né? Não, a gente vai ficar aqui só 6 meses. A gente vai voltar de avião, vai vir outra tripulação. Começou aquela boataria. Aí eu falei assim, eu preciso conversar com a minha tripulação. Esse foi um grande desafio. Né? Preciso conversar com a minha tripulação. Então mandei formar no convés de voo. A gente tinha uma aeronave de combate a bordo, um Super Lynx. A gente tinha um destacamento de fuzileiros navais, a gente tinha um destacamento de mergulhadores de combate a bordo. Ou seja, o maior poder combatente que você pode botar a bordo de um navio de guerra eu tinha sob o meu comando numa área bem tranquila, né, que é o Oriente Médio. Então, uma situação real, mas era uma missão de paz. Mas uma situação real e a gente estava pronto para abrir fogo. Então, eu tinha que gerenciar isso com a minha tripulação. E nesse momento, volta, não volta, quando volta, eu reuni o pessoal lá, mas eu falei assim, eu quero uma formatura diferente. As nossas formaturas são sempre em formatos ali retangulares, quadrado, né? Uhum. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero entrar no meio do convés de voo, com um microfone sem fio, e eu quero o pessoal em volta de mim. Porque eu queria mostrar para eles que eu estava no mesmo barco que eles, com a mesma dúvida que eles, com as mesmas incertezas que eles. Literalmente. Literalmente, que eu estou no meio de vocês. Então, eu quis mostrar isso para ele, eu quis comunicar. E foi isso que eu falei. E eu falei assim, olha, o que eu vou falar para vocês, eu acho que a gente vai ficar aqui mais uns 3 meses até que a Marinha consiga arrumar um outro navio para substituir a gente. E nós ficamos lá 2 meses e meio, quase acertei. Então, com aquilo ali, mitigou aquela boataria, as pessoas entenderam. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente está numa posição de liderança, se a gente é transparente, se a gente é sincero, se as pessoas enxergam na gente honestidade de propósito, eu acho que isso aí faz com que a gente conquiste o respeito dessas pessoas. Porque o líder que tenta agradar para cima, buscando uma promoção, buscando ser querido pelo chefe, ele já errou. E o líder que quer agradar para baixo, buscando ser popular, ser aquele líder que gostem dele, ele também erra. Eu acho que os dois se vendem e o líder não pode se vender. O líder que quer distribuir felicidade vai trabalhar no circo ou então vai vender sorvete, que aí ele vai distribuir felicidade. O líder não tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar em cumprir a missão, em atingir resultados. Atingindo resultados, fazendo bem. Quando ele atinge o resultado, quando ele cumpre a missão, ele está fazendo bem. E quando ele é honesto, quando ele é transparente, quando as pessoas enxergam nele honestidade de propósito, aí ele conquista o respeito. E aí ele passa a ser querido. Mas você não pode se preocupar com isso quando está liderando alguém. Então, isso foi um grande aprendizado, foi algo que eu fiz lá. E, mais uma vez, contei com uma tripulação sensacional, que trabalhou muito por um propósito maior de servir o Brasil,
de representar o Brasil junto às Nações Unidas, né? Uma função diplomática também, além de muito combatente, uma função diplomática. E ali a gente interagiu com várias marinhas, né? Marinhas da Alemanha, Marinha da Rússia, Marinha de Israel, tudo próximo ali naquela área complicada. E eu gostava de falar muito para o pessoal, olha, quem está em guerra são eles. Nós estamos aqui com a boina azul, nós somos mantenedores da paz, nós somos peacekeepers. Então, a gente não está aqui para tomar nenhum lado, a gente está aqui para fazer o nosso melhor, para evitar o conflito entre as pessoas. Então, além de estar servindo o Brasil, a gente estava servindo as Nações Unidas e, de certa maneira, pessoas do mundo inteiro, né? Quando a gente contribui para a paz, a gente está fazendo isso. Almirante, é um motivo de orgulho muito grande para mim ver alguém como um senhor oriundo da Armada, da Marinha. O senhor era da Armada, né? Da Armada. Eu não sou muito familiar com... Para quem não sabe, a Armada é quem trabalha em navios, quem né? trabalha em navio. É. Capacitado, chefiando a comunicação estratégica da Marinha. Eu tenho certeza que o sucessor do senhor vai ter um desafio enorme na mão. Eu quero até acompanhar de perto esse trabalho. É um almirante excelente que vai me substituir lá, um dos melhores almirantes da minha turma. Porque o senhor está indo para a reserva em janeiro, Sim. né? Por escolha. E durante a minha vida, eu fiquei 18 anos dentro do Exército, eu tive muitos desafios de liderança. Eu vejo o senhor falando bastante sobre liderança, o senhor acabou de falar sobre liderança. E o meu maior desafio foi exatamente esse que o senhor acabou de falar. A síndrome da pessoa boazinha. Porque a gente cresce confundindo afeto com aprovação, a gente traz isso para o nosso meio militar e muitas vezes o líder bonzinho, ele termina virando coitadinho. E sempre quando eu compartilho alguma fraqueza minha, quando eu conto alguma história, né, trazendo uma lição para a vida das pessoas, eu exploro muito essa questão do bonzinho, que termina virando coitadinho, porque eu aprendi isso na prática. Eu aprendi que o bonzinho, ele diz sim o tempo todo, até que ele diz não, e aí o pessoal vê que a bondade dele nunca foi admirada, na verdade ela era só conveniente. E aí você tem que buscar o equilíbrio. O oposto do bonzinho é o arrogante, aquele que o senhor falou, né? Que ele joga para cima, o bonzinho quer jogar para baixo. E a gente atingir esse equilíbrio é realmente muito difícil. E hoje, falando sobre liderança nas redes sociais, eu vejo muita gente no mundo corporativo, ou empresários, empreendedores, que vêm buscar essa nossa experiência de liderança no meio militar, o senhor comandando navio, eu comandando o destacamento de forças especiais, para trazer lições para eles aplicarem no mundo corporativo, na empresa deles, para eles liderarem melhor as equipes. Parte de comunicação, clareza, dar um propósito, uma direção para aquela equipe. Eu quero fazer uma pergunta pessoal agora aqui. Não o Almirante Pavone, mas o Alexandre Pavone. Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve durante esses quase 40 anos de Marinha e que o senhor pode trazer para as pessoas nesse momento sobre liderança, que o senhor sentiu na pele e que o senhor aprendeu na dor? Uma pergunta bem difícil essa, né? Quase 40 anos aí na Marinha. Mas, assim, o que me lembra, assim, a dificuldade, na hora que eu senti esse desafio, foi quando eu cheguei no meu primeiro navio. Quando eu tinha ali formado na minha frente aquela fração de pessoas da tripulação sob minha responsabilidade. Eu era um jovem de 21, 22 anos, recém-formado, chegando numa tripulação e tinha ali na minha frente um montão de casca grossa, um montão de gente, um montão de velhos marinheiros, experientes, que olhavam para mim e queriam saber o que fazer. E ali eu senti essa responsabilidade, né? Tinham suboficiais, sargentos, cabos, marinheiros, gente muito experiente, gente com vontade, mas que também estavam querendo me testar. Quem é esse tenente aí? Quem é, como a gente diz na Marinha, quem é esse boyzinho, esse jovem, né? Quem é esse jovem? Ele quer fazer o melhor pelo navio? Ele tem honestidade? Ele tem a humildade para aprender? Porque quanto conhecimento tinha ali naquela fração que eu não conhecia? Talvez tecnicamente eu tivesse estudado mais, mas a vivência daqueles marinheiros era muito grande. Então, diante desse desafio, eu observei que a primeira coisa que eu tinha era ter humildade, que eu era hierarquicamente superior a eles, mas eu tenho que ouvir a todos. Que às vezes a melhor ideia parte do marinheiro. E às vezes a pior ideia parte do marinheiro, mas é essa ideia que, trabalhada, vai virar uma grande ideia.
Então, assim, a gente tem que ouvir, especialmente na comunicação. E o líder precisa se comunicar o tempo todo. Isso vale para todos. Então, eu sempre falei assim, não existe caixa para pensamento. O pessoal gosta muito de falar, né? Pense fora da caixa. Não existe caixa para pensamento, cara. Pensamento é livre. Então, pensem e deem as ideias para mim. Agora, para toda ação, existe uma caixa. Então, a gente tem que encaixotar a ação. Mas vamos pensar livremente. Quando a gente pensa livremente, boas ideias surgem. E o líder que tem a humildade de ouvir, que tem a disponibilidade de ouvir, eu acho que ele faz toda a diferença. E eu aprendi demais. Um suboficial com quem eu trabalhei, ele me deu uma grande lição de liderança. Ele falou assim para mim uma vez: sempre comparo a liderança com a afinação de um violão. Se apertar demais, a corda arrebenta. Se deixar a corda frouxa, o violão não toca. Eu falei, é exatamente isso. E cada pessoa tem a sua afinação. Para o líder conseguir afinar, ele precisa conhecer, ele precisa conversar, ele precisa estar disponível. Ele precisa ter feedback daquela corda de violão do instrumento que ele quer tocar. Ele tem que dar feedback para aquela corda, tem que dar um aperto de vez em quando, tem que afrouxar de vez em quando, para manter um instrumento afinado. E a harmonia da música depende da missão. Então, a missão que eu tinha numa fragata no Oriente Médio era uma harmonia. A harmonia da comunicação estratégica da Marinha é outra harmonia. Não adianta eu querer tocar as duas coisas com o mesmo ritmo. E as pessoas são diferentes. Então, a gente tem que se comunicar. E comunicação é feita entre pessoas. Para isso, a gente tem que se relacionar com essas pessoas. Mas, assim, dando uma dica a mais aí para essas pessoas interessadas em liderança, eu falo que o líder, o comandante, ele tem duas tarefas importantes e urgentes logo que ele assume o comando. A primeira é identificar e anular os idiotas. E aí, quando eu falo idiota, eu não estou me referindo a quem comete uma idiotice, não. Todos nós já cometemos idiotice na vida. Eu estou falando aquele cara que comete idiotice. É orientado. Se conversa com ele, a gente tenta afinar a corda do violão, mas ele não pega a afinação. Esse é o idiota. Então a corda tem que ser trocada ou anulada. A gente para de tocar aquela corda. E tem muita gente que atrapalha bastante. Então, se o cara fizer só isso, já vai ajudar muito. E a outra ação importante é identificar as pessoas boas e competentes e não atrapalhar o processo. Porque às vezes o cara assume, ele quer centralizar tudo, ele quer saber tudo e ele trava. Ele trava aquela máquina que está funcionando bem. Então, se ele fizer essas duas coisas, identificar e anular os idiotas, e não atrapalhar quem trabalha bem, ele já vai ter um comando ali que diria que 90% de sucesso. E basta ele dar pequenas orientações, né, para reger aquela sinfonia ali, para manter na harmonia da missão. Então, se ele fizer isso, eu acho que ele vai ter muito sucesso na liderança que ele quer alcançar. Sensacional, eu nunca tinha ouvido essa parte do violão, não. Eu ia falar do passarinho. Se apertar, o bicho caga, se soltar, o bicho É por aí. É parecido, né? É a mesma comparação, Mas a é mesma ideia. a mesma ideia. E falando ainda sobre liderança, Almirante, essa ideia que o senhor trouxe de não atrapalhar quem já está trabalhando bem. Muitas vezes a gente chega numa equipe e a primeira coisa que a gente quer fazer é mudar tudo. Eu comandei algumas equipes, destacamento de forças especiais, destacamento de ações de comandos, e eu tive essa mesma impressão que o senhor teve quando chegou no navio, uma equipe experiente. Eu cheguei, todo mundo ali já tinha ido para alguma missão real, já tinha trocado tiro com bandido, já tinha ido para Haiti, já tinha ido para Rio de Janeiro, já tinha ido para Amazônia. E eu cheguei, eu era o único que não tinha feito nada disso. E quando eu me deparei com aquele destacamento, né, tenente, eles olhavam para mim com respeito, afinal eu era comando, estava com meu gorro preto na cabeça, e eles esperavam de mim que eu desse uma direção e um propósito para eles. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, nesse momento, eu não falo, quando eu cheguei para comandar um destacamento de de ações de comandos, eu já tinha superado muito essa parte da síndrome da pessoa boazinha que eu tinha quando eu fui aspirante e assumi o meu primeiro pelotão, já tinha aprendido muita coisa. Mas ali, comandando aquele destacamento de ações de comandos, eu percebi que quando eu cheguei, eu já tinha o respeito da equipe. O meu trabalho era não perder o respeito. E às vezes a gente chega querendo conquistar o respeito das pessoas. Conquistar a confiança demora um tempo.
Mas às vezes não é você conquistar, às vezes é você não perder, é manter o respeito que já está conquistado ali. E eu achei muito boa essa parte que o senhor trouxe de não atrapalhar o trabalho bom que já está sendo feito, né? E eu queria que o senhor desse, se o senhor tivesse que dar uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, o que o senhor diria para as pessoas que olham para o senhor como chefe de comunicação estratégica da Marinha, como uma referência de liderança? O que o senhor gostaria de falar para as pessoas que acompanharam a gente aqui, que vieram para ouvir sobre liderança, estratégia e propósito? E eu queria dizer para eles, primeiro, para confiar na sua marinha. Uma marinha que serve o país desde sempre. Para que olhem para o mar e vejam como o mar está presente na vida deles. 40% do pescado vem do mar, 95% do petróleo vem do mar, 95% do nosso comércio, importações, exportações, são feitas pelo mar. Então o mar está na vida de todos. Não existe um empreendimento hoje no Brasil que não tenha um pouquinho de água salgada. Porque o que ele vende, o que ele compra, vem pelo mar. O celular que ele está usando para se comunicar vem pelo mar. As comunicações digitais são feitas 98% no Brasil pela Amazônia Azul, por cabos submarinos. E as pessoas acham que é por satélite. Não é, é o mínimo. Sistema financeiro é dependente do mar. E para o mar funcionar, a gente precisa ter uma marinha forte, uma marinha bem equipada. O Brasil é inviável sem o mar. E a gente precisa ter uma marinha do mesmo nível para poder manter isso tudo funcionando. E eu diria para eles que atuem com propósito na vida, que sirvam a sua comunidade, sirvam a sua família, sirvam no seu trabalho e que não fiquem reclamando do vento. Ajustem as velas para alcançar os seus objetivos. Importante definir qual objetivo eles querem alcançar, né? Então definam qual objetivo vocês querem e persigam eles, não desistam, porque só fracassa quem desiste no meio do caminho. Então, estabeleçam estratégia, sirvam com propósito e naveguem firme, porque quem não tem uma estratégia faz parte da estratégia de alguém. E ajuste as velas que você vai alcançar, vai atingir o seu objetivo, vai chegar no porto seguro que você planejou chegar. Almirante, quantos anos de serviço? Quase 39 anos aí, em fevereiro eu completaria 39 anos, então quase 4 décadas servindo a Marinha, servindo o Brasil. E muito feliz, né? Realizado, muito realizado, grato às oportunidades que eu tive na Marinha, às oportunidades que eu tive de servir, de crescer profissionalmente. Isso é uma coisa que as 3 forças têm em comum. Escolas que oferecem para todos os brasileiros oportunidades de se capacitarem, de estudarem, de maneira gratuita. As pessoas às vezes não sabem que entrando na escola naval, ela vai estudar de graça, vai fazer um curso de nível superior gratuitamente. Que desde o primeiro dia elas têm alimentação, moradia, atendimento médico e odontológico gratuito. E no final do mês ainda tem um salário, um soldo, como a gente chama. Pequeno, não é nada demais, mas para estudar, para praticar esporte, para crescer profissionalmente e entender melhor o quanto de bom que as nossas forças fazem pelo país, eu acho que é muito relevante que as pessoas conheçam um pouco mais das suas forças. Muito obrigado pelo seu serviço. Obrigado também pelos seus aí 18 anos que você ficou no Exército. 18 anos. E pelo que você continua fazendo, divulgando as forças, por essa oportunidade de estar falando sobre a Marinha para as pessoas que te acompanham, para que as pessoas também conheçam a Marinha e conheçam um pouquinho mais da importância do mar nas suas vidas. E pessoal, eu agradeço a você por estar aqui. Se você gostou desse episódio, deixa um like aqui embaixo, compartilhe para alguém que precisa ouvir sobre liderança, estratégia e propósito, conhecer um pouco mais da história da nossa Marinha e do Almirante Alexandre Pavoni. E se você ainda não está inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio que a gente vai lançar daqui para frente e segue o Almirante Pavoni nas redes sociais. Almirante, mais uma pergunta aqui. Quais são os planos do senhor daqui para frente? O que o senhor Olha, pretende fazer? eu por enquanto eu vou ser motorista de Uber da minha família, entendeu? Eu chegou um momento que eu quero priorizar a minha família. Então é isso que eu vou fazer. Não tenho nada planejado especificamente de trabalho, mas vou continuar falando sobre liderança, sobre propósito aí nas mídias sociais. E ano que vem eu planejo escrever um livro também, para estar lançando esse livro no final de 2026 e início de 2027. Então esse é
é o meu propósito e vou continuar servindo a Marinha até o meu último suspiro na face da terra. Estou ansioso para ler esse livro. Muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter aceitado o convite. Muito obrigado por compartilhar com as pessoas um pouco da história do senhor. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário aqui. E o que eu tenho para falar agora é uma coisa. Pense como forças especiais e... Pense como um velho marinheiro. Show de bola. Valeu, Ernesto. Obrigado. Obrigado.